O acidente radioativo em Goiânia. Maria Gabriela Ferreira tinha 38 anos. Os cientes continuam com um alto índice de radiação no organismo. Tudo pode ser considerado fora de perigo. Por enquanto, os que estão internados no hospital, não. São 14 crianças e 9 adultos. Algumas têm lesões pelo corpo. Risco é o de câncer. E quem não adoeceu, sofre com as lembranças. Quando eu ia falar daquilo lá, eu já adoeço. De raiva, de ódio. É um sentimento que eu tenho que não vai passar nunca. A vida da gente já acabou. A vida da gente não volta àquela normal mais. A vida da gente é só tristeza. O ser humano é capaz de sentir vários tipos de emoções. E essas mesmas são as que nos caracterizam como racionais. Alegria, raiva, tristeza, orgulho, medo. Podendo se manifestar de diversas formas, o medo é uma reação natural do ser humano, que tem como função invocar o instinto de sobrevivência humano, que foi evoluído principalmente para nos livrar de predadores e situações de perigo. Mas, com o passar do tempo, o conforto e as modernidades do mundo contemporâneo fez com que nós transformássemos os nossos medos em coisas imateriais que não podem ser vistas, tocadas ou sequer sentidas instantaneamente. Vamos viajar no tempo para 1987, em Goiânia, no dia 13 de setembro. O dia amanhece normalmente na capital, apenas mais um dia comum. As pessoas iam e vinham e tudo ocorria normalmente. Wagner e Roberto, revendedores de sucata e material de ferro velho, acordaram pronto para mais um dia típico de labuta, em busca de material para revenda. Ao que tudo indica, um deles ficou sabendo que no centro da cidade tinha um local que possuía bons requisitos para revenda. E nessa eles entraram no decadente e abandonado Instituto Goiano de Radioterapia, que estava em ruínas. Entrando no local em busca de seu sustento, Wagner e Roberto se deparam com uma máquina abandonada, se tratando de uma máquina de radioterapia. Valendo ressaltar que um aparelho de radioterapia possui uma tecnologia muito alta, já que se trata de um método usado para tratamento de tumores e câncer, com a presença de diversos componentes que usam elementos químicos que emitem níveis de radiação ionizante para o tratamento de tais doenças. Com consciência disso, o descarte de um item como esse tem que ser feito com o maior cuidado para evitar todo e qualquer tipo de contaminação no ambiente por radiação, já que estamos falando de um perigo que não pode ser visto, nem cheirado e nem tocado, apenas podendo ser visível os danos que são causados. Assim que os coletores viram o aparelho, pensaram ter tirado a sorte do dia e levaram o objeto para fazer o desmanche em casa. Mas mal sabiam eles que acabariam por desencadear uma das maiores tragédias, que mudaria a forma como tratamos o estudo e o cuidado com elementos químicos radioativos. Durante o trabalho de desmontar a máquina, alguns dos sintomas já foram sendo sentidos pela dupla: náuseas, vômitos, mal-estar, dores de cabeça que pensavam que era causa de algo que comeram mais cedo, se tratando apenas de uma intoxicação alimentar ou algo parecido. Após o desmanche, eles levam as peças para o ferro velho de Devaí, que pediu para seus funcionários averiguarem o que tinha de valor nas peças trazidas. E eles perceberam um compartimento meio pesado. E, curiosos para saber do que se tratava, eles abriram o recipiente. Possuía um pó similar a sal de cozinha. Com o fim do expediente, os dois funcionários de Devaí deixaram a caixa com o pó misterioso, foram para casa e deixaram o objeto em cima da bancada. E quando Devaí estava para ir embora, assim que apagou as luzes, reparou em um brilho que o hipnotizava. Seu Devaí, um homem simples que, por falta de oportunidade, ignorante de conhecimento, não sabia que estava lidando com um elemento radioativo capaz de destruir vidas em nível atômico. A radiação ionizante se torna perigosa conforme ela é absorvida pela matéria que compõe o ser vivo. Mas mesmo parecendo ajudar em inúmeros casos, conforme os efeitos negativos da radiação se tornavam evidentes, ficou mais claro que, embora raio-x e núcleos radioativos sejam extremamente úteis, eles devem ser usados com cuidado. Encantado com aquele brilho, ele leva o
pó de Césio 137 para casa, na intenção de mostrar aos familiares e amigos da vizinhança. E chegando em casa, ele encanta todos com a novidade trazida, com todos pensando que se tratava de algo divino, sobrenatural. Logo a popularidade veio e os vizinhos queriam saber do que se tratava. Iam todos à casa de Devair para ver o misterioso pó branco que emitia uma luz azul incandescente. No entusiasmo, alguns até brincavam com uma mulher de Devair, Maria Gabriela, passando um pouco do pó do próprio corpo na região do pescoço para que ela ficasse com um brilho incandescente. E Devair, em um ato de inocência, acabou por distribuir o pó de Césio para seu irmão e algumas outras pessoas, para que pudessem ver a magnitude daquilo. E logo após um dia, coisas estranhas começaram a acontecer. O dia começou com uma queixa dos familiares de Devair. Vômitos intensos, diarreias, náuseas que não tinham a causa descoberta, deixando todos com dúvida. A mulher de Devair, que também estava sentindo tudo aquilo, acreditou que a cápsula com o pó mágico tinha alguma coisa a ver. E optou por levar ela para a vigilância sanitária para prestar uma queixa da situação. Chegando lá, ela começou a passar mal e foi encaminhada para o posto de saúde. E logo que foi atendida, os médicos se queixaram que ela não era a única com sintomas que pareciam ser de uma doença não descoberta. Mas mal sabiam eles que o perigo já havia um nome: Roberto dos Santos Alves, Wagner Malta Pereira, Israel Batista dos Santos, Admilson Alves de Souza, Maria Gabriela Ferreira, Devair Alves Ferreira foram os principais expostos à radiação, sofrendo com a síndrome aguda, com severos danos colaterais ao sistema geral do corpo, imunológico, nervoso e mecânico, com todos sofrendo com diversas sequelas irreparáveis e com alguns vindo a óbitos em poucos dias e anos depois, por causa de doenças causadas e intensificadas por exposição à radiação. Como seu Devair foi vítima de um câncer, mas em suma a grande maioria morreu em poucos dias e semanas por causa do alto contágio de radiação. Mas eu deixei para falar por último de uma pessoa nessa história, e ela é a mais especial, e tem um motivo. Primeiro, é importante entender o que é a causa disso. O Césio 137 é um elemento químico da tabela periódica que possui um certo nível de radiação que emite partículas beta, que fazem o decaimento dos elétrons para o elemento químico bário, que emite radiação gama, que atravessa diretamente o corpo humano e órgãos, causando destruição massiva das células. Uma simples aproximação, seguido de um toque em um composto que emite radiação gama, pode te levar a perder um membro. Agora, imagine se você consumisse algo com essas partículas e elas fossem diretamente para o seu intestino. Lady das Neves Ferreira, uma garota de 6 anos, inocente com a vida, vivendo como uma criança alegre, que não entendia sobre as preocupações e aflições do nosso mundo, acabou por ter sido a que mais sofreu com o contágio por Césio 137. A escala Gray, que é usada para medir o nível de radiação em um corpo, que naquela época no ocidente variava nos contaminados entre 2 e até 5, em Lady, por ter consumido sem querer partículas do elemento químico, acabou por portar 6 graus de Césio em seu corpo, causando falência em seus órgãos. Dizem que assim que seu pai chegou em casa com a novidade em forma de pó nos bolsos da casa de Devair, ela correu e disse para sua mãe: "Mamãe, papai trouxe estrelas do céu." Lady acabou por ingerir o Césio quando manuseou e depois foi jantar com as mãos contaminadas, sofrendo com a maior parte dos sintomas da síndrome aguda da radiação e vindo a óbito por falência múltipla dos órgãos, vindo de uma baixa no sistema imunológico. Após esse caso, milhares de investigações foram feitas e tiveram culpados que foram presos, mas no nosso país, como as leis são o que são, eles foram soltos rapidamente e hoje poucos sobreviventes restaram desse caso, e é influente até os dias de hoje. A mãe de Lady ainda vive e foi uma das poucas que restaram, porém sofrendo com a falta de assistencialismo do governo, além do estigma que ficou para sempre no nome de sua família como pragas radioativas.